E no vídeo de hoje vamos comentar por que você ficar parado é tão importante no seu processo de acúmulo de capital ao longo do tempo na bolsa. E para ilustrar isso melhor, eu trouxe um mapa mental e alguns gráficos aqui que são muito interessantes. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Ah, e claro, já deixa aqui o seu like, porque isso ajuda demais. Bem, então o primeiro ponto que eu separei aqui é um comportamento muito natural que existe na nossa bolsa e eu tenho certeza, ou pelo menos eu imagino que você já percebeu. Então, abrindo aqui o primeiro ponto, é o seguinte: bancos possuem corretoras. Então, você imagina que aquela corretora que você investe, ela tem um dono. E geralmente esse dono é uma instituição financeira, é um banco. Agora, seguindo mais adiante, perceba que a as corretoras, elas ganham com taxas, justamente quando você compra e vende algum ativo. Você concorda comigo? Sempre que você compra, sempre que você faz o seu aporte, todo mês, pode observar lá na nota de liquidação que existe uma taxa bem pequena que a corretora ganha e outra taxa que vai para a B3. Isso é normal e eu acho que você já percebeu. Agora veja o seguinte: as corretoras, elas têm parceria com YouTubers. Então você já deve ter visto algum YouTuber que tem um certo conflito de interesse, indicando que você abra conta em determinada corretora, porque vão haver uma série de vantagens e tudo mais. E o que acontece é que esses YouTubers, eles acabam por gravar conteúdos que te orientam, ou pelo menos te induzem a vender ativos, ou seja, a você girar a sua carteira. É tanto que quando a Selic ela sobe ou diminui o seu percentual, a taxa de juros, a primeira coisa que eles fazem é: a Selic subiu para 15, o que fazer agora? E tem muita gente que acaba usando esse artifício de uma forma até que positiva, porque ele não vai fazer nada e ele explica isso no vídeo, mas existem outros YouTubers que indicam girar a carteira. Eu pelo menos já vi isso algumas dezenas de vezes por aí. E claro, eles te induzem a girar justamente porque tem conflito de interesse com as corretoras que ganham taxas quando você faz isso. Então, ele te orienta a abrir conta em determinada corretora e te faz girar de forma inconsciente, muitas vezes, com os vídeos que gravam. Então, essa daí é a ponta do iceberg, é um pedaço da estrutura do mercado para te fazer comprar e vender ativos, a famosa sardinhagem. E aqui, para ilustrar isso melhor, eu concordo que a resolução está bem baixa. Eu retirei isso aqui de um vídeo do Baster, mas é porque eu achei tão interessante que eu precisava trazer aqui. Então veja que o Morgan Russell, que é o autor do livro A Psicologia Financeira, ele traz aqui um gráfico que detalha o desempenho do S&P 500 desde 1871. Então veja aqui que é um espaço amostral fenomenal. Agora veja, e é interessante que ele diz o seguinte: um livro chamado Cale a Boca e Espere. E cada página é apenas esse gráfico. Ele faz aqui uma brincadeira, uma alusão, que deveria haver um livro, né, que se chama Cala a Boca e Espere, e que em cada página tinha que ter esse gráfico. E seria muito engraçado, porque isso aqui diz mais ou menos o seguinte: quando você fica parado, você dilui as chances de perda no longo prazo. Então imagine que você investindo por 20 anos, é praticamente possível que a sua carteira fique no negativo. Você vai recebendo dividendos, você vai reinvestindo os dividendos, as próprias ações ao longo do tempo, elas se apreciam. Então veja que a crise de 29, ela não foi quase nada. Olha isso daqui, é um absurdo. O subprime em 2008 também não foi quase nada. É muito interessante a gente olhar isso. Então, como diz aqui o Morgan Russell, cale a boca e espere. Então não precisa ficar girando carteira, não precisa ficar vendendo. É um gráfico que eu não sou adepto a leituras de gráfico, eu não sou grafista, mas existe, a gente tem que ter bom senso. Esse tipo de gráfico aqui ensina muita coisa. Então, vamos aqui para o próximo ponto, que é: você sabe muito bem que a nossa estratégia se chama buy and hold, mas o negócio é que o buy, que é você comprar, é fácil, mas o hold, aí, meu amigo, é mais difícil, porque talk is cheap.
falar é barato, falar é fácil. Na crise, todo mundo se desespera. E é a mais pura realidade. A gente sabe que eu venho aqui no canal, eu mostro esses gráficos, eu comento que o ideal é investir quando todo mundo está com medo, quando ninguém mais quer determinado papel, quando o mercado está maluco, quando a gente acha que o mundo vai acabar. Mas é muito difícil você liquidar ali, você pegar, na verdade, a sua reserva de oportunidade, ou então o caixa que você tem, ou o próprio dinheiro que você já aporta todo mês, e aportar no mercado quando está todo mundo desesperado. E todo mundo que eu menciono não são as pessoas que compram ações, são as pessoas do dia a dia, normal, seu vizinho, seu tio. Então imagine ali a pessoa perdeu o emprego, o outro perdeu a aposentadoria, ou por outra, como no caso de uma pandemia, pessoas falecendo em decorrência de um vírus que ninguém sabia onde é que ele ia chegar. Então ter paciência, ter, na verdade, coragem, nesses momentos é muito difícil. E na verdade, só de você não vender já é grande coisa. Tem muita gente que vende no desespero e é compreensível, mas o ideal é que não venda. Olha aqui o gráfico do S&P. Eu acho que não existe um espaço amostral maior do que esse. Data desde 1871. Então, quem fica quieto aumenta, coloca as chances ao seu favor. E veja o seguinte, como eu ia dizendo, se você não vender, já é um grande feito. Então, você ter coragem de aportar nesses momentos, aí já é algo a mais. Então, é preciso segurar quando está todo mundo desesperado, ficar parado. E aqui o próximo ponto é que quando você gira a sua carteira, veja bem, quando você vende as suas ações e troca por outras, você acha muitas vezes que está ganhando, mas na verdade você está perdendo. E perdendo, que eu digo, muitas vezes perdendo de ganhar, ou seja, seu desempenho seria infinitamente maior se você só tivesse ficado quieto. Isso porque você nunca sabe o que está deixando de ganhar por girar. E para ilustrar isso, tem aqui também um gráfico muito interessante, que são as negociações em azul, compras e vendas aqui no turnover, e o net return, que é o retorno líquido, não é isso? Então veja que a pessoa que se movimenta menos, ela tem um desempenho maior. Começou a negociar mais um pouco, veja que a rentabilidade dela já começa a cair. Isso aqui acontece naturalmente, porque quando você faz a troca dos papéis, você já está pagando taxa. Então isso por si só já vai dilapidando seu patrimônio. Aí imagina que tem gente que faz isso operando no prejuízo. Então, às vezes, vende uma ação no prejuízo e troca por outra. E muitas vezes não recupera o prejuízo, ou, por vezes, até vende no lucro e começa a lucrar na outra empresa. Mas aí, o que ela deixa de ganhar no papel que vendeu já começa a diluir o patrimônio. É bem simples de entender isso. Então, perceba que, à medida que o gráfico de negociação cresce, sua rentabilidade cai. Então, quem se movimenta muito na bolsa vai acabar tomando sérios prejuízos ao longo do tempo. Até mesmo quando está lucrando, está tomando prejuízo. E daí você vai e ganha 200 mil ou 200, é só a título de ilustração, e você acha que está ganhando muito, que no longo prazo você ganhou bastante, mas você não sabe o que você poderia ter ganho se só tivesse ficado quieto, fiel sócio às empresas que você possui. Mas eu entendo quem gira a carteira, realmente não é fácil. A estrutura do mercado para fazer você vender é terrível. A corretora não ganha dinheiro com quem fica parado ao longo do tempo. Então eles precisam te fazer achar que você precisa vender os seus ativos, que você precisa ficar negociando, comprando e vendendo. Tem que ter muita paciência. E aqui vamos partir para o próximo ponto, que é o seu grande aliado é o tempo. Isso mesmo. Então, você lembra que quando eu disse que você, ao longo do tempo, quanto mais tempo você passa exposto, investido em determinado ativo, você está colocando as chances ao seu favor. Então, esse gráfico aqui é maravilhoso, ele está com a resolução baixa, mas veja aqui uma performance acima da média, ela tem o tempo de forma fundamental. Então, esse aqui é mais o gráfico que eu tirei lá, print do vídeo do Basta, por isso que a resolução não ficou tão legal, mas eu quero que você pegue o conceito, não se apegue à perfumaria da coisa. Pegue o conceito do que eu estou querendo dizer aqui.
Então perceba que o fator sorte, luck, ele vai diminuindo conforme você faz aporte e você espera ao longo do tempo. Então, aporte de tempo é fundamental. Quando você aporta e espera, reinveste os dividendos e permanece firme nas posições que tem, veja que você coloca as chances ao seu favor e o percentual sorte tem cada vez uma participação menor na sua trajetória como investidor. Então, esse gráfico aqui era algo que vocês deveriam olhar sempre que pensarem em vender algum ativo. E esse outro aqui também é muito importante. Na verdade, os três, eles têm um casamento muito bacana e que se você acha que eles são importantes, que é interessante que eu trouxe aqui, eu já gostaria de te convidar agora que você clicasse nessa setinha aí embaixo e encaminhasse esse vídeo para aquele teu amigo que está começando a investir ou para aquele grupo de amigos que você tem. Porque é isso aqui que muita gente não entende. Então, o tempo de holding das pessoas tem ficado cada vez menor. Então, antes as pessoas seguravam ações por, na média, 8 anos, 10 anos, e hoje em dia elas malmente conseguem segurar por 2 anos. Eu estou falando porque eu já vi isso, eu já vi gente que começou a investir e em menos de 2 anos se desfez dos seus papéis de excelentes empresas que depois tiveram uma performance excelente. Então, em qualquer espaço amostral que você tivesse montado uma carteira relativamente diversificada entre setores e ativos de qualidade e só tivesse esperado, o que aconteceria com os seus ativos seria exatamente isso daqui. E no Brasil não é diferente. A gente está falando aqui das 500 maiores lá dos Estados Unidos, o S&P 500, mas o mesmo vale para o Brasil. Se você tivesse montado uma carteira sólida, firme, com ali os melhores ativos que nós temos na Bolsa, ativos de boas empresas que pagam bons dividendos, que têm bons fundamentos, a história não seria diferente de lá para cá. Agora me diz uma coisa, com toda a sinceridade do mundo. Você sente lá no fundo que tem algo errado com a sua carteira de dividendos? Que talvez você não esteja tão seguro assim e que algumas ações que você compra pode um dia virar pó? Se essa pontinha de desconforto apareceu aí, é porque você precisa ouvir isso. Eu criei o Decifrando Sua Carteira, que é basicamente o seguinte: você vai clicar nesse comentário que está fixado aqui no vídeo, preencher o formulário e com base nas suas respostas, eu gravo um vídeo exclusivo só para você, analisando ponto a ponto onde estão possíveis erros e acertos da sua carteira e o que eu faria. E presta atenção, esse vídeo exclusivo, ele vai ficar disponível para sempre no canal Dividendo e Tradição. E só quem tem o link vai ter acesso a esse vídeo. Então eu vou mandar no seu e-mail o link do vídeo junto com um PDF completo da análise. Vai ser como ter um raio-x real da sua carteira com alguém que não tem conflito de interesses e só vai te dizer a verdade em uma segunda opinião 100% sincera. O link do formulário está aí no comentário fixado. Então, a gente precisa também deixar os créditos para quem trouxe primeiro esses gráficos aqui. Eu vi aqui em uma das slides do Basta, que inclusive é um excepcional educador financeiro na nossa bolsa. E para quem ensina, para quem dispõe desse tempo, a gente tem que dar dupla honra. Esse cara aqui é um dos pouquíssimos que eu acompanho e um dos pouquíssimos também que eu recomendo que as pessoas assistam. Realmente é um conteúdo de muita qualidade. O Baster está aí na internet há mais de 20 anos, com a Baster.com. Eu sou inscrito no canal do Baster, eu não sei porque que acho que deu algum bug aqui, mas enfim, eu precisava trazer aqui para dar os créditos ao Baster. E aqui também tem outro rapaz muito bom, que eu sempre acompanho os vídeos dele, também sou inscrito aqui no canal, que é o Neto Invest, e essas pessoas aí você pode acompanhar sem medo, elas têm também uma filosofia de investimento muito similar à minha, show de bola. Então é isso aí, para você não ficar sujeito a youtubers que gravam vídeo tocando terror, querendo fazer girar a carteira. Você tem que ir em cima do que é bom, você tem que acompanhar gente boa. Bem, então se eu trouxe alguma informação interessante, por favor, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal, porque isso realmente ajuda muito. Bem, eu te agradeço por ter assistido até aqui, e agora eu te convido a clicar nesse outro vídeo que está aparecendo na sua tela, que é um vídeo muito interessante que eu gravei,
sobre os prós e contras de você investir em Petrobras. Então, você tem Petrobras na carteira ou está pensando em colocar? Assista porque é muito interessante. Bem, um abraço para você e fique com Deus!